Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E o programa Manhã Viva segue com o tema da Semana da Família e como a gente falou ontem, vamos falar sobre isso aqui, ó. Rede social, tecnologia e vida conjugal. Ajuda ou atrapalha? O programa Manhã Viva já começou, por isso não sai daí. Já convido você a participar das nossas redes sociais, @manhãviva, para você tirar suas dúvidas. Nós começamos ontem a Semana da Família. E a família, como vai? Como vai a sua família? Ontem já falamos sobre este tema. Há 25 anos atrás, a Igreja do Brasil trazia esse tema e mais uma vez traz esse tema com uma reflexão muito interessante, muito profunda. E nós vamos hoje falar sobre a tecnologia na vida conjugal. As estatísticas são preocupantes, mais de 60% das namoradas, das noivas e vice-versa, hein? E das esposas já olharam a rede social do namorado, do noivo, do marido e vice-versa, viu? Aí, homem e mulher tá tudo igual. Será que isso ajuda? Será que isso atrapalha? Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Vamos refletir sobre esse assunto? E para nos ajudar a falar sobre isso, nós vamos convidar agora um casal de psicólogos. É o Ellison e a Edivane Santos. Eles fazem terapia conjugal e já tiveram aqui no nosso programa. Por favor, bem-vindos. A casa é de vocês, vocês sabem disso, né? Tudo bem? Bem-vindo, Ellison, mais uma vez. Por favor, fiquem à vontade. Obrigado. Eu estava falando que a gente começou ontem o nosso programa falando sobre a hora da família e a família como vai. E o programa Manhã Viva pensou justamente nesse assunto, que é o assunto super atual, né? Sobre a tecnologia. E também apresentava uma outra pesquisa que 30% dos processos judiciais citam redes sociais como um grande problema ali no processo de separação. Isso é muito sério, né, Ellison? É sério e, assim, é uma prova de que, na verdade, as redes sociais fazem parte da nossa vida mais do que nunca e de uma forma muito rápida, né? Então, os adultos de hoje não aprenderam, quando eram crianças, como lidar com a rede social, né? Então, quando a gente era criança, a gente não via os nossos pais ali sabendo administrar a rede social, porque não existia. Então, é uma novidade e aí é um desafio, né, para a gente que é adulto hoje e que está casado ou namorando, enfim, saber como que é. Nós estamos inventando isso, né? Então, é óbvio que vamos enfrentar problemas. A mulher gosta mais de dar uma olhada na vida online do outro? Eu acho que tanto mulher quanto homem também, né? Acho que independe aí de gênero. Depende mesmo de como a pessoa se vê, como a pessoa vê essa questão de olhar, né? De estar procurando. Está procurando o quê? Né? Vamos analisar por aí. Né? Tem muitas novidades na internet, né? A tecnologia hoje, no dia a dia, a gente não consegue mais viver sem. Né? Então, talvez seja uma questão assim de insegurança, talvez. O que está por trás, né, dessa busca por olhar o que o outro está fazendo? Por que isso? Né? São questionamentos, são coisas que a gente deve se questionar no nosso dia a dia. Porque tem muito estímulo, né? Então, assim, a rede social, como a gente percebe hoje na vida de todo mundo, ela nos liga, nos conecta com o mundo todo. Então, se nós queremos saber informação, se nós queremos entretenimento, se nós queremos até mesmo informações ou aplicativos, orientações sobre cozinhar, sobre até mesmo orações, meditações, né? Quer ver o programa Manhã Viva? A gente, o que vai acontecer? A gente Inclusive, tem bastante gente nos acompanhando agora ao vivo pela internet. Então, um abraço ao pessoal que está nos acompanhando pela internet. É um canal maravilhoso, né? Se souber usar. Exatamente. Então, assim, eu, pessoalmente, me interesso. Agora, quando a gente fala isso do casal, aí a gente
precisa se perguntar o que vem antes disso, né? Como a Edivane estava falando, né? A pergunta é o que faz com que eu tenha necessidade de olhar o que ela está olhando. Então, será que o problema aí é a rede social ou será que é uma desconfiança que nós temos como casal, né? Já é existente no relacionamento, né? Evidentemente, a rede social pode intensificar aqueles problemas já existentes na relação a dois, né? Então, assim, e a gente acaba colocando a culpa na tecnologia. Não, imagina, eu estou muito bem, a culpa é da internet, é do celular, né? Então, temos que analisar ali da onde que vem, como a pessoa vê a questão da internet, como ela se percebe. Será que ela percebe que ela está tendo alguma dificuldade no relacionamento? Será que ela se responsabiliza pelas suas próprias responsabilidades dentro da relação? Ou o celular, a internet acaba sendo um refúgio ou um mecanismo onde a gente pode jogar as culpas e ficar tranquilo, livre dessa culpa e continuar a vida fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, as redes sociais seriam, mais ou menos, assim, você me corrija, traz à tona um problema que pode estar ali escondido ou deixando para lá? Pode ser? Sem dúvida. Antes de você responder, vocês aceitam um café? Eu aceito um cafezinho, então, eu vou sim. servir vocês e pode responder. Tá bom. Não, sem dúvida, Renata. Por quê? Porque a rede social, ela é uma extensão, né? Eu falava, né? Nós somos de Varginha, Minas Gerais, né? Então, um abraço aí para toda a nossa família que está em Varginha, os nossos amigos. E hoje moramos em São José dos Campos, onde nós trabalhamos e atendemos. Lá em Varginha, por exemplo, e eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui no estúdio e que estão em casa, quando eram jovens e adolescentes que não tínhamos redes sociais, o que a gente fazia para paquerar, né, para encontrar alguém? Lá em Varginha a gente ia na Praça da Fonte, que é a praça onde todo mundo ficava circulando, a gente ficava andando, né? Dava várias voltas, ficava ali vendo a pessoa. E aí passava perto de uma menina bonita, dava aquela olhada. E aí tentava um amigo para apresentar, ia ver se alguém conhecia, tomava coragem para chegar. Exato, era o contato pessoal. Hoje, a gente tem as redes sociais. Então, eu digo que hoje não adianta a gente ficar saudosista, né, e dizer, na minha época era melhor. É uma época diferente. Só que hoje as pessoas se encontram na rede social. Então, é como se fosse a Praça da Fonte. Né? Então, você vai lá no Facebook daquela menina e você fica. E eu vejo isso muito nos meus pacientes, né? Nos nossos pacientes, você também partilha isso, adolescentes. Nossa, será que eu mando uma mensagem para ela? Será que eu falo com ela? Será que eu curto a foto que ela postou no Instagram? Mas se eu curtir... Ou então, nossa, ela curtiu minha foto, será que ela está querendo dizer alguma coisa? Então, toda essa insegurança que nós tínhamos passeando na Praça da Fonte, os adolescentes, os jovens e os adultos também hoje estão tendo na rede social. Então, a rede social é uma extensão disso. Não dá para fugir mais disso. Ela faz parte desse mundo em que as pessoas se encontram ali. É lógico que há aí alguns perigos que você não vai casar com alguém sem conhecer a pessoa pessoalmente. Você não vai fazer um compromisso com essa pessoa sem ser pessoalmente. Então, a rede social é um início de um contato. Agora, será que a rede social, pelo fato da pessoa não estar, porque olho a olho não é mais difícil, você está ali frente a frente. Será que você, por trás do computador, não te encoraja a fazer coisas que pessoalmente você não faria? Será que isso também pode ser um perigo da rede social quando se fala de relacionamento? Eu acho que sim, porque o que você falou é verdade. Na presença das pessoas, quando você está presente, você tem mais medo, né? Você tem aquela insegurança, mas mesmo assim o ser humano cria mecanismos de conexão, não é? Então, na presença também, você pode mentir. E geralmente no primeiro encontro, a gente não fala dos nossos problemas, né?
Então, você não vai chegar no primeiro encontro e falar, olha, eu tenho um problema de saúde, olha, minha família é toda desestruturada, olha, eu sou pobre, olha, eu... Não, você vai falar, você vai fazer uma propaganda, né? Então, é comum também que na rede social você fale das coisas boas, só que o risco é justamente que, para comprovar a verdade, talvez demore mais. Ou então, usar máscaras, que a gente pode correr o risco de usar uma máscara e a gente se esconder atrás dessa máscara, esconder quem nós somos, né? Para que esconder, né? Será que nós somos tão ruins assim, a ponto de nos escondermos? É uma insegurança, né? Exato, uma insegurança. Porque o ser humano, ele busca aceitação, ele busca amor, isso é inato, está no nós, está em nós. Nós também buscamos a comunicação. O ser humano não vive sem comunicação. Né? É uma necessidade. É uma necessidade. Então, a internet, o que ela fez? Ela facilitou essa comunicação, essas relações que ao vivo e a cores, no real, é tão difícil. E numa ilusão, que podemos assim dizer que numa ilusão, nós achamos que vamos colocar uma máscara, eu vou ser assim na internet, vou ser aceito pelas pessoas ali. Mas e aí quando essa máscara cai? Quais os riscos que essa pessoa pode estar correndo quando essa máscara cair? Né? Então, eu sempre falo que a pessoa, todos nós, né, devemos nos aceitar como somos, da forma como somos. Isso é mentalmente saudável. Né? Nós temos que buscar isso. E como nós buscamos estar mentalmente saudáveis? Né? Buscando o autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a compreender como eu sinto, como eu vivo, como eu percebo as coisas ao meu redor, eu vou ter mais mecanismos, mais estratégias para lidar com aquilo que talvez seja um problema. E às vezes eu tenho que trabalhar aquilo para que eu possa, então, na minha vida, encontrar um lugar para que eu me aceite, para que eu possa viver e ter uma vida plena. Interessante você estar falando, porque uma pessoa que não se conhece, tem ali um problema, as redes sociais podem ser um grande problema. Num relacionamento, por exemplo, começa a criar uma máscara e o outro está ali do lado, olha, você não é isso que você está postando, você não é isso que você está apresentando, e aí pode ser um dos problemas, Sim. Né? Porque a pessoa vai se alimentando talvez daquilo, uma carência, um problema de autoestima. Também, nossa, atendo pessoas que falam assim, olha, eu não consigo ter relacionamento porque eu não consigo ter confiança. O problema da confiança nas redes sociais Gera o bem problema da sério. confiança, né? Da questão de não sermos claros o bastante, tão objetivos, tão aceitos com nós mesmos, né? Acaba gerando essa desconfiança. Porque se nós somos assim, será que o outro também não pode ser assim? Isso é uma distorção até de um pensamento. Ellison, uma pergunta. Muita gente pode estar nos assistindo, né? E pode ter essa dúvida. É saudável num casal que se ama, que diz confiar um no outro? Até que ponto a gente confia um no outro e eu tenho a senha da sua rede social? Ou então, eu confio tanto em você que eu não preciso ter a senha da sua rede social. Como é que é isso? O que é saudável num relacionamento? Pois é, a pessoa que é insegura, por mais que você dê a sua senha, por mais que você coloque uma câmera 24 horas em você, a pessoa vai continuar sendo insegura. Então, aí o principal é tratar a insegurança. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento onde há confiança. E a confiança, obviamente, ela é representada, ela é expressada por essa abertura total. Né? Então, assim, se eu não tenho o que esconder, obviamente que as senhas estão abertas, o celular está aberto, o computador está aberto, a não ser que seja uma questão da profissão, né? De repente a pessoa usa o celular para a profissão dela e tem coisas da empresa que não podem ser abertas por ninguém e tal. Mas o ideal, obviamente, é essa abertura. Agora, é importante, e a gente até conversava antes do programa sobre isso, porque se a pessoa é controladora, insegura, ciumenta,
e ela vê alguma coisa que, na verdade, não é nenhum problema, mas ela acha que é um problema, e aí, de repente, tá, digamos que o marido é ciumento, ele é controlador, e aí a mulher deixou lá a senha, tudo, aí ele abre e vê uma mensagem de um colega de trabalho. Nada errado. Às vezes uma mensagem, você está bem? Exato. E adicionou alguma pessoa que ele não conhece. Exato. E aí ele começa, mas você... Quem é esse que está perguntando que você está bem? A história. Aí já cria... Aí vem a fantasia e aí, de repente, essa mulher se vê na necessidade de proteger o celular dela para evitar problemas. Entendeu? Então, depende da maturidade de cada um. O ideal é que todos sejam maduros. Esse é o objetivo. Mas é lógico que cada caso é um caso e cada relacionamento, cada casal vive aí uma dinâmica. Sim, né? sim. E também tem a questão da individualidade, né? Da questão da liberdade. Nós, seres humanos, na nossa essência, nós somos livres. Sim. Né? Quando a gente quer controlar o outro, como o Ellison falou, né? Fazer com que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta segura, né? Estou tirando a liberdade que é a essência da pessoa, certo? Então, essa questão da maturidade, nesse caso, né, o casal, ele tem que se comunicar, né? A pessoa, né, fala das suas questões, da sua insegurança, e a outra pessoa também pode falar assim, não, mas eu me sinto invadido. Exatamente. Então tem que haver, nossa, eu não sabia que você se sentia invadido, nossa, eu não sabia que você se sentia tão insegura quanto a isso. Né? Quando há uma comunicação clara e objetiva do casal, onde cada um pode compreender aquilo que o outro está sentindo, está vendo, compreender o modo de ver do outro, é importantíssimo num relacionamento, seja ele qual for. Né? Pode ser de casal, pais e filhos, entre amigos, seja ele qual for. As redes sociais também pode ser um campo para quem controla, né? Como a gente falou aqui. Exato. Porque eu já vi casais, já atendi casais em que foi condição da esposa pedir para tirar aquela pessoa da rede social para que ela ficasse mais tranquila. Foi a condição. Então, ali se complica porque termina sendo um campo para quem é controladora. Exato. Olha, eu te dou a condição, né? Isso é comum. Isso, eu não estou contando historinha, né? Sem dúvida. Isso é comum, já vi, não foi só uma vez, várias vezes. E até pregando para retiro de casais, quando a gente resolveu falar de tecnologia, todo mundo, que bom que vocês tocaram nesse assunto. Então, é um problema que está ficando bem sério, principalmente nessas redes sociais de mensagens instantâneas, que você já deve estar sabendo qual é. De repente aparece alguém que adicionou, mas quem é essa pessoa aqui, né? E aí o outro coloca a condição, tira, remove essa pessoa, e aí começa a complicar. Né? Porque tem a questão da individualidade. Exato. E aí, como a gente falava, é uma extensão do problema da vida real. Né? Aquelas pessoas que proíbem o outro de ter amigos. Não, olha, você não vai sair mais com essa pessoa, esse seu amigo, essa sua amiga, porque, olha, né? Então, essa imposição de condição, ela é doentia, porque... Como a Edivane bem disse, o ser humano precisa da liberdade para ser feliz. E casamento não é aquela coisa de que a gente costuma nas nossas palestras falar da bicicleta, né? Então, na bicicleta você vai individualmente, cada um na sua bicicleta. E aí, o que é o casamento? É quando você encontra uma outra pessoa que está indo na mesma direção e vocês resolvem ir juntos, mas cada um na sua. Então, se eu quero dirigir a bicicleta do outro, eu vou cair, o outro vai cair. Não vai ter a mesma direção. Não vai ter a mesma direção. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser uma bagunça. Então,
esse desafio, não é, do crescimento, da maturidade, ele é importante. Sim. O casamento, e é interessante que quando há problemas, né, às vezes até há traições, há um monte de infidelidades, de mentiras, e aí o casamento chega lá na beira do abismo, né, e com muitas brigas, e de repente o casal vai lá e faz uma terapia de casal. Às vezes tem solução, aquilo às vezes já está tão ruim que acabam se separando mesmo. Mas quando o casal percebe que é possível trabalhar isso, ver os erros, perceber que pessoalmente eu preciso mudar a minha compreensão do que é o casamento, amadurecer, o casamento... Olhar de uma nova perspectiva, né? Exato. Mudar às vezes algum pensamento, porque nós temos pensamentos muito distorcidos da realidade. Uma visão equivocada do que é o casamento, não é? Aquela ideia, às vezes, né? Não, o homem acha que ele tem que controlar a mulher porque o pai ou o avô ensinou isso. A mulher, às vezes, acha que precisa controlar o homem. Porque... E se não fizer isso, vai estar achando que está sendo errado, né? Exato. Aquela história, às vezes, não, minha avó falou que se eu não vigiar, ele vai me trair. Então, um monte de histórias equivocadas que a gente escuta e que aí a gente não vive casamentos felizes. E às vezes quando acontece isso de fazer a terapia, de fazer esse processo, que é um processo interno, pessoal, de renovar a si mesmo, lá na frente o casamento pode chegar num nível superior, que é exatamente esse nível que todo mundo deseja. Um relacionamento leve, alegre, feliz, de confiança, em que um motiva o outro, não é? Olha, vai lá, né? A gente precisa ter amigos mesmo, vamos sair, vamos conversar com mais pessoas, vamos nos socializar, vamos sentir essa liberdade, porque o outro não está comigo porque eu obrigo. Então, se a Edivane está comigo porque ela se sente obrigada por mim, pelo meu controle, então não há amor, então não há casamento, não é? Sim. Tem que ter a liberdade para ter o amor. E aí, às vezes, a pessoa quer exigir o amor, exato, mas não dá a liberdade. E ter a liberdade para se ter as diferenças. Exato. As diferenças, elas são úteis, são funcionais para o casamento, né? Exatamente. O casamento, ele também é um desenvolvimento. Ele não é somente amor, somente afetividade, ou somente conflitos, nem nada. O casamento é um desenvolvimento. O casal vai se desenvolver nessa relação. E se você se relaciona só com o igual, e aí é um outro perigo das redes sociais, porque os algoritmos das redes sociais postam para você só o que você gosta. Então, não é que aparece no meu Facebook, no meu Instagram, tudo que aparece no seu. Exatamente. Aparece no meu que eu gosto, aquilo que eu sempre procuro. Ou seja, as notícias que eu não leio, que são o diferente, o pensamento diferente ao meu, não aparece para mim. Então, um outro perigo que os estudiosos, nós estamos estudando hoje, é justamente isso. O emborrecimento da sociedade, porque a gente não lida com a diferença. Exato. Então a gente se polarizou. Então, por exemplo, no campo da política, da sociedade, das ideologias, a gente só segue quem a gente admira. Mas e esse povão aqui que pensa diferente? O que eles estão falando? Eu nunca vou saber, porque nunca vai aparecer aqui para mim. E aí aumenta a intolerância, porque você não exercita o diálogo. Exatamente. E aí, por isso, a sociedade fica tensa, né? Porque Exato. aí eu tô só com o meu grupo, né? E você fica só com o seu grupo quando se junta a intolerância, né? E Renata, intolerância até com o outro, né? No relacionamento. Sim, porque eu tô ali conversando com o meu grupo, com o meu pensamento. Só que às vezes quem mora comigo, quem está comigo, quem casou comigo, pensa diferente. Até com os outros assuntos, né? E aí eu não exercito tolerância e tudo, e é difícil, né? Não, a base do casamento é a diferença. Ninguém casa com o igual, não é? Nenhum de nós casamos com alguém que é igual a gente se atrai pelo diferente. Então, o casamento é o lugar, isso sim, é bonito, da contenda, da diferença. E com o tempo fica um pouquinho de um no outro, um pouquinho... É tão bonito, né? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas para responder no segundo bloco, tá certo?
que é uma coisa difícil, mas que a gente precisa tocar também. Até que ponto as redes sociais, uma pessoa que está ali num relacionamento, ela vai ali conversar com outra pessoa, isso pode ser uma traição. A gente tem que tocar nesse assunto porque a outra pessoa pode estar imaginando ou não. Então, até que ponto ali é uma conversa de amizade ou realmente quando que se pode considerar que foi realmente uma traição? Porque isso também é assunto que a gente precisa tocar. Vamos tocar na ferida, né? É isso aí. Enquanto isso, eu vou convidar você a ver essa dica de livro muito bom e muito interessante. Tem tudo a ver com essa Semana da Família, que é o Diagnóstico Familiar do diácono João Carlos e Maria Luísa Medeiros. Eu sou super fã deles, nossos irmãos de comunidade do Segundo Elo. O livro é fácil de ler porque ele não tem muitas páginas, é rápido. E ele traz, muito interessante, ele traz coisas bem concretas. É um teste mesmo, é um diagnóstico para você fazer com você mesmo, com o seu marido, com o seu cônjuge. Então você vai lá, você mesmo vai responder como que você está, são várias etapas e você mesmo vai fazer o diagnóstico. Então o livro é um exercício para você ver como você está, é maravilhoso, tá? É um exercício prático para você fazer o diagnóstico familiar. Então você pode adquirir este livro no 3186-2600 e ainda por cima você pode ajudar nesta obra de evangelização. Então maravilhoso, você leva esse livro, pode presentear e também nos ajuda nesta obra de evangelização. Nós vamos para um breve intervalo, espera por nós, é bem rapidinho. Manhã Viva de volta. Nessa Semana da Família, ontem a gente começou já falando sobre assunto e hoje falando sobre tecnologia na vida conjugal. Ajuda ou atrapalha? Uma pesquisa na Inglaterra mostrou que mais de 60% das pessoas admitiram já olhar a rede social do seu namorado, noivo ou namorado e vice-versa, viu? Os homens ou as mulheres. E isso tem mostrado que tem atrapalhado muito. E atrapalha na confiança, atrapalha ali, né, na vida conjugal e tem também mostrado que nos processos conjugais tem sido citado lá em 30% das separações. Então, para falar sobre esse assunto, como usar a tecnologia a nosso favor, a favor dos relacionamentos conjugais, nós estamos aqui com um casal de psicólogos, eles fazem também terapia conjugal, é o Ellison e Edivane Santos. A gente está batendo um papo, mas antes eu quero lembrar você do site da Faculdade Canção Nova, ele tá de cara nova, gente, mais interativo, mais bonito, acessa lá, porque a escolha certa pode mudar tudo. E também nós temos uma outra indicação para essa Semana da Família, Ato Conjugal, Beleza e Transcendência, do meu irmão de comunidade, Sandra Arquejada. Um livro que fala muito baseado na teologia do corpo de São João Paulo II, maravilhoso livro. Ele vai falando de forma bem pedagógica. Você pode adquirir esse livro no 3186-2600 e ainda ajuda o projeto Dai-me Almas. No final do primeiro bloco eu fiz a pergunta, né, para eles, né, tocar na ferida, né, gente? A gente tem que falar também sobre esse assunto, que é um assunto sério, né? Se nas redes sociais também tem traição, quando não é traição e quando é? Pois é, o tema da traição, ele tem muito a ver com a mentira, não é? Então, não é apenas um envolvimento com outra pessoa, não é? Então, a pessoa, o homem que conversa, dialoga com uma outra mulher, é óbvio que tudo depende da intencionalidade. Mas quando a gente fala de traição, nós estamos falando da mentira. Então, se o marido fala para a esposa, eu vou conversar com fulana de tal é minha amiga, e não tem nada velado nisso, não há uma traição, há uma conversa, há algo... Agora, quando a intencionalidade, obviamente, é uma intencionalidade... E a consciência, né? Você está consciente de que quer fazer aquilo. Exato, você está consciente do que você quer fazer, a intenção é essa e é uma intenção de fazer algo que a mulher não concorda, ou o marido não concorda. Ou do contrato mesmo, né, dos dois ali, o contrato foi a fidelidade, né, uma quebra de contrato. Isso traz prejuízos para o relacionamento conjugal, prejuízos para a saúde física e mental, prejuízos para a família, se tiver filhos, e também para a família em volta de um ou de outro.
Exato, porque há a quebra desse contrato que é feito de relacionamento. Não é um contrato escrito, né? Quando a gente fala contrato na psicologia, a gente está falando disso, desse pacto, né? Em que o casal faz, né? De ser fiel, de partilhar, né? Os sonhos, os projetos. E traz sofrimento, né? É algo que traz sofrimento, tanto para quem foi traído, como para quem traiu também. Mesmo que seja virtual. Por que eu fiz essa pergunta? Sim. Porque nós somos convidados a sermos cristãos e termos esse comportamento em qualquer ambiente, mesmo no ambiente virtual. Porque algumas pessoas podem pensar, mas é um ambiente virtual, eu nem cheguei a ver a pessoa. Mas fere, né? Sim, tem pesquisas que mostram que a troca de mensagens, então, não chega a ser uma traição em si. Que a relação sexual, sim, ela é considerada assim como uma traição, né? Efetiva ali. Mas depende de como, aí volta na mesma questão, depende de como o casal enxerga. Se ele acha que simples olhar para uma outra pessoa, dar uma piscadinha, não sei, um olhar já é uma traição, esse simples ato, essa simples atitude da pessoa olhar para o outro, se for traição, vai gerar conflitos, vai gerar sofrimentos, como se fosse uma traição real em si. É um campo bem complexo, porque você vê pessoas, por exemplo, em que o outro ou a mulher, de repente, é uma pessoa que olha, né? É uma pessoa observadora. Tem pessoas que são observadoras, pessoas que são mais externas, né? Elas estão sempre olhando para todo mundo que passa. E aí, de repente, o marido pode pensar, nossa, mas ela fica olhando para outros caras com outras intenções e querendo paquerar e não gosta de mim. Então, isso é uma insegurança dele, mas pode ser que, de repente, sim, ela realmente está olhando. Então, depende. É aquilo que a gente fala, é uma extensão da vida privada. Então, às vezes, o comportamento da pessoa é um comportamento muito social, a pessoa muito aberta, muito eloquente, mas sem nenhuma intencionalidade negativa. Mas, às vezes, é uma pessoa tímida e que está tendo uma intencionalidade que é negativa. Vai muito do diálogo. Vai muito do diálogo, sempre. Sempre. E o principal problema, e quando o pessoal vem para a terapia, é isso que a gente tenta trabalhar, é como está o relacionamento de fato. Como vai a sua família, que é a família como vai, que é o tema dessa semana, né? Exato. Como está o seu relacionamento? Exato, porque se a outra pessoa está tendo essa necessidade, ou uma necessidade, mesmo que seja um problema de caráter, porque a traição tem a ver também com um problema de caráter, tem a ver com um problema de valores morais, tem a ver com um problema do que é princípio para ela. E tem a questão também da química cerebral. Quando já pesquisas, né, mostram que o nosso cérebro ele se adapta, né, ele tem plasticidade. Então, por exemplo, alguém que rouba um carro, começou a roubar coisas pequenas. Então, o cérebro foi se adaptando àquela desonestidade até chegar a um ato maior. Na questão do relacionamento, pode ser que um simples falar, um simples mandar mensagem, não tenha nada a ver, mas que ao aumentar gradativamente aquelas atitudes, possa vir desejar sim, se encontrar com uma outra pessoa. O cérebro automaticamente vai se adaptando a algo desonesto. Então, são as pequenas concessões, né? Que muitas vezes a gente escuta aqui na Canção Nova, nas pregações, né? As concessões para o pecado, que termina virando realmente um pecado mais grave e tudo. Exato. Acho que a Edivane tocou num ponto que é essencial, importantíssimo isso. Por exemplo, qual que é o extremo disso? Então, por exemplo, você pega um jovem cheio de valores e treina ele no exército e manda ele para a guerra. E na guerra, ele vai ser obrigado a fazer coisas que ele jamais imaginou que ele seria capaz de fazer. Ele pode matar um monte de gente. E aí e ver muitas pessoas morrerem. Ele volta e tem um estresse pós-traumático. Ele fica doente. Por quê? Não porque ele se assustou com o que os outros foram capazes de fazer, mas ele se assustou com o que ele foi capaz de fazer. Então, a disciplina, quando a gente abre a janela para fazer coisas que a gente sabe e considera que são imorais, que não são boas,
E a gente começa a acostumar, isso que a Edivane fala, do cérebro se acostumando e se adaptando. Sem perceber, vai fazendo, e para ele está tudo ok, mas para o outro Exato. não. Então, a gente precisa, a nossa rotina diária, o nosso trabalho, a nossa disciplina, o conversar um com o outro, na verdade, a gente se protegendo de nós mesmos, não é? E o casamento é maravilhoso por isso, porque o outro me ajuda a me proteger, me ajuda a ser a melhor versão de mim mesmo, me ajuda a encontrar o que há de melhor em mim. Adoro isso, quando ele fala isso. Sim, porque é aquilo que o Viktor Frankl fala, né, de captar, o amor capta a essência do outro. Então, eu vejo na Edivane, a Edivane vê em mim aquilo que é essencial, e a nossa essência é bela, é bonita, e a gente vai fazer de tudo para que o outro alcance, viva toda a potencialidade da sua essência. Então, é exigente mesmo. A gente não pode fugir dessa exigência. Sim, e pode haver conflitos. Exato. Nessa exigência, ver aquilo que o outro pode mudar, há um conflito ali. E esse conflito é bom, ele é bem-vindo, quando o resultado dele é positivo. Então, assim, a gente quer buscar a felicidade sempre, a gente nunca quer ser triste, a gente quer ter um casamento perfeito, mas isso não existe. Que venham as imperfeições, que venham os conflitos, Vamos crescendo e amadurecendo para resolver essas questões que existem tanto em mim, nele, num casal, um no outro. E quando o casal consegue lidar com as suas frustrações, com as suas questões, com as suas diferenças e individualidade, o casal cresce. Não só o casal, como a família. As pessoas veem aquele casal, seguem também o exemplo. Nós somos seres influenciáveis. O ser humano é um ser influenciável. Você pode ser influenciável por algo bom, por algo ruim, mas, na verdade, quem decide o que fazer é a própria pessoa, porque ela tem em si a capacidade de decisão. E sobre as postagens, essa questão de postar a própria imagem, como que é isso? Porque muitas vezes dá a impressão de um mundo perfeito, E como é que é isso dentro de um relacionamento? Às vezes o outro está lá, está vendo a postagem do outro, e o outro está postando uma imagem que não corresponde com a verdade. Como isso pode prejudicar no relacionamento? Isso é muito comum, Ninguém posta os problemas, As pessoas continuam nessa propaganda. É interessante que no casal, o casamento, a família, repito, é bela, é maravilhosa por isso. Porque é o lugar da verdade. Então, se a outra pessoa está lá postando mil maravilhas e, de repente, o marido não está curtindo. Aí a mulher, você não curte nenhuma das minhas fotos? Porque eu sei que é mentira. Então, você precisa lidar com isso, É lógico que a aparência ela tem a sua importância. A gente vive num mundo de aparências, no trabalho, no comércio, nos negócios, mas ela não é o essencial. Então, é importante que a gente tente, obviamente, postar nas redes sociais aquilo que é mais próximo da verdade que a gente vive. E qual é a necessidade de ficar postando? Pode ser uma busca também, por um estilo que a pessoa gostaria utopia, de ter. Uma busca por algo que não é a realidade, Então, a realidade às vezes está tão ruim que eu preciso fantasiar essa realidade positiva, que eu gostaria que fosse assim. E um desejo, que é a expressão também dessa necessidade de mudança. Ou porque também todo mundo posta. A questão da influência. Vou postar, tá todo mundo postando isso. É engraçado quando tem no Facebook que a gente posta criança, velho, aquele filtro, Sim, virou uma febre. Todo mundo postou. Então, às vezes pode ser também uma foi moda. Uma moda, é verdade. Foi uma onda. O importante, eu acho, que por exemplo, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, sempre ter esse olhar de compreensão. Então, esse interpelar, e a gente volta para o problema da comunicação. Comunicação é determinante nisso, de chegar, poxa, eu percebo que você posta tanta coisa que às vezes me parece que não tem importância. Por que você faz isso?
Então, permitir que a pessoa fale, às vezes a pessoa nem está pensando, a maioria das pessoas não pensam, não é? Estão ali agindo impulsivamente. Um novo diálogo como ponte. Exato. Isso. E algo também, assim, no diálogo que é bastante importante da gente falar aqui, que é a questão da empatia, né? Que é uma das habilidades sociais, se não a mais necessitada hoje em dia, né? Até empresas estão querendo que os seus funcionários se desenvolvam de uma forma empática. Mas o que é a empatia, né? Se eu falo para você, nossa, eu estava com a Gillette, estava segurando a Gillette, e aí eu fui limpar a Gillette e passei o meu dedo assim. E aí eu vi, né, que sangrou e tal, e aí eu ainda... Imagina se eu jogasse ali, pingasse um limão, né? Então, assim, é como você veria que, poxa, dói. Você faz assim, até uma cara, nossa, né? Muitas pessoas fazem assim, isso é empatia, você perceber que aquilo vai fazer a diferença na vida da pessoa, vai saber como ela está se sentindo. Se A colocar empatia no lugar dela. é se colocar no lugar dela para tentar compreender a forma como ela se percebe, como ela percebe o mundo e como ela percebe o relacionamento. Neste caso mesmo, por quê, né? Porque colocar essas fotos que não são reais, né? Por quê? Conversar, tentar compreender qual foi o motivo desta atitude. E aí, então, abrir para um diálogo maduro e verdadeiro. Sem condenar o outro. Exatamente. Sem condenar. Porque tem alguma coisa... Existe um motivo então, sempre. O cônjuge tem que ser o primeiro a entender o que está, né, por trás. E falando agora também desse problema, porque vamos supor que um relacionamento não tem esse problema de confiança, mas pode também ser uma ilha, né? É muito comum, infelizmente, a gente vê em cenas de restaurantes, de lugares públicos, tá lá a família, tá lá o marido no seu celular, tá lá a esposa no seu celular, e se brincar, tá lá os filhos, cada um no seu tablet. Exato. Né? Então, esse problema desse isolamento, né? E também pode não ter esse problema, vamos supor, de confiança, tá tudo muito bem, mas, porém, eu sei que ele tá tranquilo, eu sei que ele tá vendo talvez alguma coisa que eu sei, eu tô tranquila, mas, porém, tá lá, na ilha dele, ela na ilha dela, e aí? É porque o problema das tecnologias e das mídias sociais não são apenas os problemas relacionados à traição, à fidelidade. Exato. São problemas relacionados à própria vida, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento social. Então, hoje, na verdade, o que mais preocupa os psicólogos, os neurocientistas, os sociólogos, é justamente a necessidade que as pessoas estão tendo impulsivamente de estar conectadas e não estão desenvolvendo as suas habilidades sociais, os seus relacionamentos. Então, como você disse, você está num almoço, num jantar em família, a melhor coisa é conversar. Esse diálogo, ele é importantíssimo, ele traz benefícios incontáveis para o nosso cérebro, para o nosso desenvolvimento pessoal. E hoje eu observo na clínica, e é dado científico, estatístico, de que os adolescentes hoje, a grande maioria, está enfrentando dificuldades no desenvolvimento das suas habilidades sociais, principalmente aqueles que ficam no computador, no videogame, o dia inteiro, porque aí prefere conversar com os amigos online e não querem sair. Ir no cinema, ir numa balada, ir brincar e jogar futebol é muito trabalhoso. Então, o que está acontecendo? É uma relação mais cômoda. É uma relação cômoda, que desenvolve algumas habilidades neurológicas, sim, porque você acaba abrindo várias abas, tem coisas boas aí, mas você deixa de desenvolver habilidades sociais, que é isso, como que eu lido com pessoas diferentes, pessoas reais no dia a dia. E num relacionamento distancia muito, né, Edivane? Sim, pode distanciar. Mas aquela questão de sempre, o porquê está distanciando, né? Será que o meu relacionamento ele não está tão bom assim para que eu veja o celular, a internet como um refúgio?
Ou será que eu vivo a minha vida buscando prazer diariamente e quando no relacionamento não existe prazer todos os dias, todas as horas? Então, para que eu busque esse prazer de fato, para que eu fique feliz, eu vou fazer sempre aquilo que eu estou querendo fazer. Né? E essa coisa da parceria, né? Então, aí o casal tem filhos, né? E precisa dar atenção para esses filhos. Às vezes o marido deixa só para a mulher, dá atenção, aí o marido fica no videogame, ou vice-versa. Então, esses pensamentos, de novo, pensamentos equivocados sobre o que é o casamento, sobre o que significa o casamento. Agora, sim, distancia quando há o excesso. Sempre Né? Quando há o excesso do uso. A tecnologia é uma coisa, ela pode ser boa ou pode ser ruim. A gente também não pode demonizar a tecnologia porque ela facilita a nossa vida. Não tem como viver sem. Não tem como viver Inclusive, sem. eu estou apresentando com o celular na mão. Não tem como. Não tem como. E como? Vocês podem dar dicas de como viver um relacionamento saudável, de como pegar no celular até mesmo à noite em casa com o marido, sem ter problemas? Quais são as dicas práticas para saber assim, olha, o sintoma de que está tudo bem, de usar tecnologias, coisas bem práticas para ajudar quem está em casa? Primeira coisa, o casal tem que conversar e ditar-lhe as regras, né, entre eles. Tanto para o bem de um quanto para o bem de outro. Isso tem que ser de forma junta. Como um acordo, como né? um acordo, Sim. Uhum. né? Porque não adianta nada você chegar e impor, né? A mulher impõe para o marido, ou o marido impõe para a mulher e tal. Ó, você vai usar tal hora, tal hora, tal hora, de forma autoritária. Isso não é legal. Então, assim, olha, eu posso usar tal hora porque eu preciso disso. A gente também precisa de um momento só nosso, de algo que a gente goste de fazer, mas que não seja em excesso. Ter tempo, né? Combinar tempo, ter um tempinho para isso. Eu gosto de jogar meu videogame, é tal hora, essa é a minha hora sagrada, certo? Então ele vai falar para a esposa dele, olha, é minha hora. Ela, com respeito, porque amor também é respeito, tudo bem, mas depois você tem lá, ó, a louça para lavar, ok? Exato. Ter esse comum acordo. E eu acho que primeiro é uma disciplina pessoal, né? Você precisa se disciplinar pessoalmente e cuidar de você. O celular, ele oferece muitos aplicativos, muitas usabilidades aí, né? Para a gente poder utilizar. Então, não é só rede social. Então, você pode colocar uma música para você despertar, você pode ouvir música enquanto você está lavando a louça, você pode usar o celular para você ligar para uma pessoa, para você mandar mensagem, para você postar alguma coisa, também para você fazer pesquisas. Então, assim, o celular, ele tem vários aplicativos, várias possibilidades. Então, aí a gente entra também no campo da obsessividade. Poxa, você fica 2 horas por dia vendo a mesma rede social, você é obsessivo. O problema não é a tecnologia. Se não fosse a tecnologia, você seria obsessivo com outra coisa. Então, a pessoa precisa se cuidar. Existem aplicativos hoje que você baixa no celular e o aplicativo mede quanto tempo você está usando o celular. Aí, depois, no final do dia, você fala, nossa, usei 2 horas, usei 3 horas do dia. Então, sem perceber. A gente faz muita coisa sem perceber, vai no automático. Né? Então, é interessante, né? Também a pessoa se auto-perceber quando está sendo prejudicial para ela. Todos nós temos a capacidade de saber quando algo está sendo prejudicial para nós. Né? Então, que a pessoa, ao se perceber assim, ela possa realmente ter a vontade de mudar. Vai assim, nossa, eu preciso mudar, né? Mas como? Lógico que ninguém vai mudar da noite para o dia. Né? Você tem lá uma laranja. A laranja já nasceu da noite para o dia? Não, ela teve um tempo. Nasceu a laranjeira, depois teve a flor, teve o fruto, depois amadureceu. Né? A natureza e nós somos muito semelhantes. Né? Então, nós também temos o nosso tempo para amadurecer, para mudar, respeitar esse processo. Porque que acontece? Quero mudar hoje, não vou usar mais celular. Aí amanhã já não consegue. E aí o que acontece? Desiste, né? Desiste, mas não é assim, é um processo. Então, não desistir é um passo fundamental. Se está muito difícil, comece de forma gradativa. Nossa, eu fico 3 horas no celular. Nossa, acho que
acho que dá para ficar aí umas 2 horas, acho que hoje dá para ficar umas 2 horas por semana. Beleza, conseguiu, adaptou 2 horas, tá legal? Nossa, acho que tem outras coisas para fazer na minha vida, né? Acho que eu posso fazer uma aula de inglês, acho que eu posso fazer uma aula de música, uma aula de dança. Nossa, acho que eu vou levar a minha mulher para assistir um cinema hoje, sabe? Colocar outras coisas também prazerosas. Não só tirar, né? E não só tirar. Tira aquele tempo da rede social e não põe mais nada. Aí fica aquele vazio. E volta pra lá, né? E volta E substituindo aquele tempo Ter criatividade, também. né? O que Ter que fazia criatividade. antes, né? Quando não tinha rede social, Exatamente. né? A gente inventava, né? A gente era mais criativo. São seres criativos, então casais usem a criatividade, sim, coloquem a cabeça para funcionar e criar coisas Conversava, inovadoras. né, mais. Eu lembro dos meus pais, eles iam dormir conversando, eu ia pro meu quarto, ficava ouvindo eles conversando, conversavam tanto, né? Conversavam, não sei onde arrumar tanto assunto. Sentava na cozinha, na sala e conversa, tanto, não tinha rede social, não tinha nem celular na mão. E conversavam tanto, quem sabe, né? Sim, vai surgir assunto, né? Com certeza. Mas eles falam assim, eu já comecei tudo, mas o que será? Que Aí não surge aí conversa. Pega um joguinho de tabuleiro, vai jogar um Tá baralho. empoeirado, né? Ou fazer coisa que nunca fez, sempre teve vontade, mas nunca fez, vamos embora fazer. Exato. Ter criatividade, né? Isso é muito importante, né? Esse convívio. A melhor coisa da casa é quando você pergunta para as pessoas quais as principais lembranças que elas têm de quando elas eram crianças. A grande maioria das pessoas se lembra de quando estava à toa em casa com a família. Pois é. Eu lembro do meu pai sentado no sofá, da minha mãe fazendo bolinho, eu lembro da gente viajando e conversando, eu lembro da gente brincando. Sabe, o estar à toa em família é precioso, porque ali você encontra o aconchego, o amor, o carinho, o afeto e a partilha. E aí a gente cresce muito mais do que se ficar cada um no celular. A gente está falando de celular, mas a gente pode estender também para a televisão. O excesso, Sem né? dúvida. Vai, entra pela madrugada. Netflix. Não é? As séries. As Sim, séries sim. e tudo, né? Acaba um episódio, nossa, o que Começa aconteceu? outro, Vamos lá começa ver o que... outro. E não para, entra pela madrugada. Sim. O que ainda tem um lado que pode ser positivo quando é em família. Em família. Então vamos assistir um filme, vamos assistir Que um agrade programa. a todos, né? Exato. E aí depois a gente pode conversar sobre aquilo, do que ficar cada um assistindo uma coisa Numa ilha. numa ilha diferente. Nosso programa está terminando. Eu gostaria que vocês passassem uma mensagem para os casais hoje que vivem esse desafio, né, das novas tecnologias. Tem esperança? Tem jeito? Se há vida, há esperança. Como diz o grande cientista Stephen Hawking, Exatamente. se há vida, há esperança. Né? Então, assim, não desistir, né? Se há amor, né? Bola para frente, vamos nos ajustar. Se for preciso procurar ajuda, que procure. Né? Não espere para procurar ajuda quando estiver lá quase no final, quase acabando. Né? Tem muitos casais que vão fazer também terapia e procurar ajuda quando estão lá no início, para que eles conheçam as expectativas do outro, porque nós idealizamos demais o outro, e aí a gente corre muito risco da gente se decepcionar, frustrar e querer largar. Né? Então, assim, o conhecimento, né? Terapia para quem quer se casar, tá namorado, quero conhecer o outro. Qual a expectativa do meu namorado? Qual a expectativa do meu noivo, da minha noiva sobre mim? Será que eu correspondo a essa expectativa toda que ela tem de mim? Né? Então, o amor é uma decisão, não é? Então, se você está com essa pessoa, tenha a decisão de apostar nela, busque o diálogo, tente compreender as fraquezas, as necessidades, as limitações. E, óbvio, se a outra pessoa quiser também investir nesse relacionamento, ela vai tentar ouvir, mas tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, essa é a base de tudo, o respeito. E aí, se isso tem, e se tem diálogo, um ajuda o outro a superar e a ter, obviamente, os dois uma vida muito mais saudável e saber usar a tecnologia para servir a gente e não a gente ficar escravo, fugindo da vida para usar a tecnologia. Muito obrigada a vocês, né? Deus abençoe a missão de vocês, né? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Muita alegria mesmo. Obrigada. E amanhã a gente segue com o tema da Semana da Família, falando, sabe, sobre o quê? Dinheiro. Pois é.
pode unir, mas também pode separar. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã. Obrigada por ter ficado juntinho conosco. Eu espero você amanhã às 9h40. Um abraço. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.